Bom dia, como estão todos e todas? Hoje, aqui na cidade que eu moro, em Piracicaba, amanheceu uma chuvinha, houve uma pequena mudança aí no tempo, mas seguimos em frente com as boas notícias. Hoje eu quero falar sobre confiar. Nós já temos falado sobre isso, mas queremos continuar falando, porque é importante nós sabermos em o que nós colocamos a nossa confiança. E eu quero, primeiro, para iniciar essa meditação, eu quero ler um versículo que está no livro de Isaías, lá no Velho Testamento, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, palavras-chave aqui: confiai no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Todo versículo, esse versículo todo, as palavras são chaves. Deus é uma rocha eterna. Por isso, podemos confiar nele perpetuamente, para sempre. E também desejo ir para Mateus, capítulo 27, capítulo 7, não capítulo 27, capítulo 7, versículo 24, em que Jesus fala de dois alicerces, que existem dois tipos de alicerces, né? Então ele começa aqui no capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Welcome to the broadcasting card. I'm speaking Portuguese. If you want to stay, you are invited. E desceu a chuva, e correram rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, o que nós vimos lá em Isaías? Em Isaías nós vimos que nós devemos confiar em Deus perpetuamente, que o Senhor, nosso Deus, é uma rocha em que podemos confiar. Então, quem que é a rocha? A rocha é Deus. E aí Jesus vem aqui em Mateus, você vai encontrar vários versículos na Bíblia que falam que Deus é uma rocha, Deus é a nossa rocha. E aí Jesus vem aqui e fala de dois tipos de homem, de dois tipos de seres humanos. O primeiro é aquele que escuta as minhas palavras. Que palavras? As Escrituras, o que está escrito na Bíblia. Então você sabe que Deus é a rocha, e também sabemos que Deus é a palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. Então o verbo é a palavra, o próprio Deus é a palavra, porque tudo que está escrito na Bíblia é verdade, literalmente é verdade, é verdade. Deus não pode mentir. Deus, ele é verdade. É contra a natureza dele mentir. Ele não pode mentir, porque ele é a verdade. É igual um ser humano querer ser vaca. Você é ser humano, você não é vaca. Então, Deus é a verdade, ele não pode ser outra coisa. Então, a palavra dele é ele. Tem o aval dele. E ele é a verdade. Então, quando diz que ele é a rocha, ele é uma rocha mesmo.
E aí, é isso que Jesus está nos chamando a atenção. Que quando nós ouvimos essas palavras, nós podemos ser como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é um homem prudente ou uma mulher prudente? A pessoa prudente é uma pessoa sábia, é uma pessoa que toma cuidado, é uma pessoa que se previne, é uma pessoa que faz as coisas de uma maneira para que não seja pega de surpresa por um evento, por uma situação. Igual está falando aqui de construir casa. Você vai construir uma casa, por exemplo, você sabe que você tem que fazer um alicerce. E você sabe que dependendo do tamanho da casa, dependendo de como essa casa vai ser, esse alicerce ele tem que ser reforçado. Tem todas especificações de como esse alicerce tem que ser feito. Porque se você não faz um bom alicerce, a casa cai. Sabe, eu tenho um tio que ele construiu, bom dia tia Sana, ele construiu uma casa muitos anos atrás e foi feito um alicerce muito ruim. E aí a casa, com o passar dos anos, começou a ter trincas. E você sabe que a casa praticamente teve que ser feito reforço de alicerce. A casa que eu moro, quando eu comprei essa casa aqui, ela estava pendendo para um dos lados, porque ela estava com problema de alicerce. E quando eu comprei, nós tivemos que fazer um reforço de alicerce por toda a volta, por um lado da casa, e também colocar vigas para fortalecer a casa, para a casa não cair. Então isso é ser prudente, é você tomar medidas que você sabe que vai evitar que algo ruim aconteça com a tua vida ou com a vida da tua família. Isso é ser prudente. Então, se você sabe que algo ruim pode vir contra você e você pode tomar uma medida, você não o fará? Lógico que você o fará, porque você é prudente. Agora, aqui também fala de uma pessoa, né, que é insensato. E o que é o insensato? O insensato é aquele que não toma as medidas necessárias para evitar que algo se passe, algo ruim, algo que não seja bom, se passe da vida daquela pessoa. Então, a palavra, quando você escuta a palavra e a pratica, você é como um homem prudente. Você está com a sua vida sobre a rocha. Você está praticando a palavra, você está colocando um alicerce. Agora, quando você é um homem insensato, você é uma pessoa insensata, você ouve a palavra, por exemplo, eu tenho falado da palavra todos esses dias aqui. E se você tem ouvido e você tem aplicado na sua vida, você está criando um alicerce para a tua vida. Agora, se você não aplica a palavra na tua vida, você está não criando um alicerce. Você está construindo a sua vida sobre a areia. E quando você constrói uma casa sobre a areia, ela afunda. Eu tenho um amigo que tinha uma casa na praia e a casa dele foi construída perto da praia e não foi feito um bom alicerce. E aí o que acontecia? Que quando de tempo em tempo ele tinha que fazer reforço porque a casa começava a afundar, porque a casa tinha sido construída numa área de areia. Então, construir sobre areia não tem fundamento. E a palavra de Deus é o alicerce que Jesus está falando aqui. Porque, sabe, Jesus fala aqui que o vento vem, ele fala assim que o vento vem, os ventos e a chuva vêm, tanto para quem construiu a casa sobre a areia, como sim, para quem construiu a casa sobre a rocha. Para todos os homens, vêm bons tempos e maus tempos. Para todos nós, isso acontece em nossas vidas. Agora, quem são as pessoas que ficam em pé, que a vida fica em pé, que consegue passar pelos dias difíceis, pelos tempos de tempestade, pelos tempos de chuva, como esse que nós estamos vivendo? Aqueles que têm a sua vida construída sobre a palavra. E como disse Jesus, que construir a vida sobre a palavra é aquele que escuta as minhas palavras
e a pratica. Então, se você praticar a palavra de Deus, você vai passar por essa tempestade. Você irá passar por esse momento difícil. E aí eu pergunto para você, onde você tem construído a tua vida? Você está construindo a sua vida sobre a palavra, na prática da palavra, ou você está construindo a sua vida em cima de outras palavras que não seja a palavra de Deus? Porque se você não estiver construindo sua vida sobre a palavra, a tempestade virá, a chuva virá e infelizmente sua casa ruirá. Mas para todos aqueles que ouvem a palavra e as praticam, eles ficam em pé, a casa fica em pé, a vida fica em pé e as pessoas passam pela tempestade. Porque tempestade, ela tem começo e fim. Eu lembro alguns anos atrás, eu estava voltando de Lins, que é uma cidade aqui no interior, e eu peguei uma grande tempestade. E eu lembro assim que quando nós entramos na tempestade, eu vi toda aquela nuvem negra, mas eu também enxergava que lá na frente tinha o final dessa tempestade. E aí nós dirigimos por alguns minutos no meio daquela grande tempestade e logo em seguida saímos lá do outro lado, já não estava mais aquela chuva, não estava mais aquele tempo feio. Então esse tempo irá passar, e se você estiver escutando as palavras de Deus e praticando, você sairá lá pelo outro lado em pé, com a sua vida fortalecida e abençoado por Deus. Então que nesse dia Deus te abençoe e você tenha um bom dia. Esta é a reflexão do dia. Eu sou o pastor Marcelo Leite, aqui de Piracicaba, São Paulo. Eu estou aqui todos os dias às 11 horas da manhã, falando da palavra de Deus. E se você deseja que eu faça uma transmissão com a tua família, uma transmissão para orar pela tua família, nós podemos combinar isso pelo WhatsApp ou por outro aplicativo e ter um momento, e isso não tem custo, isso é um voluntário. Deus os abençoe, tenham um bom dia e fiquem com a vida de vocês na rocha, na prática da palavra de Deus. Um bom dia e um grande abraço.